mak pamen jai kwa kwa jepe ma pona ka da jai chaya jepe na di jepe arame ma de chanyo na ka man pi kwa guero pamba guero nyande wutna ko jegu amare kwari kiwe jakaru ya mane kware javi pu guero nyande pe wa kwen wa kwepu angima harami me jai cha woi pu ko ta kwere omongu airu ta bu terai nya oyo ma harami che ai cha jai cha ne pa punya de kwa yo jai kwa tong che ai wa mombe o jai kwa wa di dewi di kwa ma jero apa de mombe kwa ne Olha os últimos exemplares do rio Anhangabaú! Os últimos exemplares estão aqui! Não percam tempo! Não é ouro, não é prata! Estamos vendendo o rio! Achamos o rio! Cadê o rio que passava aqui? Onde está? A última parcela de rio! Café, traga o rio! Você sabia que aqui passava um rio aqui embaixo? Um rio de água limpa? A gente conseguiu aí uns exemplares. Estamos vendendo a última remessa das águas desse rio aqui do Vale do Anhangabaú. Você acha que você deveria ter que comprar água? Queria saber se você quer levar uma garrafinha e dar uma contribuição pra gente. E o que aconteceu com o rio? Você acha que você deveria ter que comprar água? Cadê o rio? Cadê o rio Anhangabaú? A água secou. Secou nada, foi soterrado. Tá sabendo que aqui passava um rio? Cadê o rio? Atualmente, para contar a história de São Paulo, eu começo mostrando o sítio urbano de São Paulo com os rios. A gente tem que repetir, né, para todo mundo que nós estamos assentados num lugar que tem 1.500 quilômetros de rios e córregos, entremeados por colinas e vales. Esse sítio urbano, até o começo do século XIX, né, até metade do século XIX, quando São Paulo era absolutamente insignificante, São Paulo ocupava 3 colinas entremeadas por esses rios. Rio Tamanduateí, o rio Anhangabaú, seus respectivos vales, o grande vale do rio Tietê e o vale do rio Pinheiros nem existia nessa história porque estava muito longe. Os paulistas se orgulham dos dados e cifras de suas estatísticas.
O forasteiro ficará logo sabendo que em 1920 a população paulistana era de 579 mil habitantes, enquanto que em 1940 já havia mais que dobrado, subindo a 1.330.000. De 1930 a 1934, o índice de aumento foi mais alto do que o de Los Angeles, Detroit, Chicago ou Nova York. A temperatura média nos meses mais quentes é de perto de 20 graus, ao passo que nos meses mais frios é de cerca de 13. O clima temperado concorre para fazer dos paulistas um povo enérgico e empreendedor. Teve dois momentos fundamentais na história, duas decisões de política. De novo, são decisões de política que foram tomadas pela Câmara Municipal de São Paulo nos anos 30, que foram definitivas para construir o caos que estamos vivendo hoje e que ligam a questão do rio e das várzeas dos rios e da ocupação dessas várzeas com a questão da mobilidade, com o processo de circulação na cidade. Que decisão foi essa? Tinha uma empresa italiana que tinha se instalado em Salto, no Tietê, mais adiante, preparada para produzir energia elétrica e vender para São Paulo. Para acabar com os italianos, eles desviaram a água do Tietê para a água do Tietê não chegar na represa deles, no Salto, e sim ir para a represa da Light. Rios nascidos no Planalto correm para o interior e não para o mar. Daí nasceu a ideia de um audacioso plano de engenharia hidráulica. Por que não represar esses rios, detendo-lhes o curso e fazê-los cair do alto da Serra do Mar para alimentar a usina hidroelétrica embaixo? Possantes bombas vieram em seguida inverter o curso dos rios emparedados. Do alto dos lagos artificiais que se formaram, as águas eram enviadas através de gigantescos tubos de aço às turbinas lá embaixo. Interessava a Light não apenas produzir energia elétrica e tal, mas também fazer desenvolvimento imobiliário. E ela montou uma mega operação para fazer todo o desenvolvimento imobiliário da margem do Pinheiros, que é um desenvolvimento imobiliário da Paulista em direção ao Pinheiros, todinho de alta renda. Isso constituiu o eixo de expansão da alta renda. Ela provocou a enchente de 29, por quê? Porque seria dela, de acordo com o contrato de concessão que ela assinou com o governo de estado, seria dela a área ocupada pelo rio quando? No seu momento de cheia. Então ela provocou uma cheia gigantesca, ficou dona das margens do rio Pinheiros, enorme, e depois ela explorou isso do ponto de vista imobiliário. Até hoje, né, por incrível que pareça, é anedótico o destino na cidade de São Paulo, onde a Daslu era um dos últimos lugares ainda de propriedade da Light, né, da antiga Light na cidade de São Paulo. Então, esse eixo se constituiu. Choveu aí que para tudo, aí trava tudo. Aí não anda mais.
A água não limpa aqui, a água suja, a água cria problema, escorrega, dá trombada, atrapalha a circulação. O fluxo do automóvel aqui é muito mais importante que o fluxo da água. Imagina, se eu vou interromper uma rua, mas eu meto uma tábua num rio sem perguntar pro vizinho. Tinha um rio aqui, você sabia? Quanto vale o rio que corria aqui embaixo? R$1, valeu R$1 o rio! Quanto vale? Quanto vale? Quanto você paga pelo rio? Eu fiquei sabendo que aqui embaixo tem um rio, entendeu? Mas acabaram com o rio, não é verdade? Não é verdade? E o rio é muito importante para nós. Cadê? Estamos fazendo uma homenagem hoje aqui ao rio Anhangabaú. Aê, tá de parabéns, legal, bate palma aí, legal, cultura, bacana. Que a gente, quanto vocês acham que vale? Quanto vale? A água. Quanto vale? As indústrias, os comerciantes fecharam tudo, colocaram só pé e estão acabando com o rio. Só que sem o rio ninguém vive, porque 98% do nosso corpo é de água, não é verdade? Se acabar a água, ou poluir todos os rios, vai acabar com todas as nações. Futuramente, quando eu tenho que ter os meus bisnetos e os netos, eles vão passar sede, vão acabar morrendo se nós acabar com todos os rios. Há 3.000 anos atrás, os egípcios faziam um planejamento de espaço de risco. Tem relatos da cidade de Armana, quando foi projetada, foi deixado dos dois lados do rio do Nilo espaço, porque o rio ocupava e inundava aquelas áreas. O que acontece hoje? Todo mundo ocupa as áreas de risco e depois vem a inundação e o prejuízo para essa população. Então é uma questão fundamentalmente de planejamento de uso do espaço ao longo prazo. Nós não temos nenhum programa no país, aliás nunca tivemos, se eles faziam há 3.000 anos atrás, hoje nós ainda não temos, de zoneamento dos espaços de risco, de ocupação. As cidades crescem e elas crescem sobre áreas de risco. No passado se pensou que criando áreas de proteção ambiental nas áreas mananciais estava resolvido. Esqueceram que o ser humano, ele não obedece todas as leis. O ser humano vai e invade. O que ele resultou? Grande parte das áreas de mananciais, que é aquilo que a gente queria proteger, hoje está contaminado, porque a lei não entendeu que o ser humano é um ser econômico, por natureza. Eu não sei de nada, você sabe que eu não sei qual é o problema? Eu mesmo, por o que eu sei, eu não sei de ambiente, nada. Né? Eles falam que está cometendo um crime no ambiente de moradia, que não era lugar para a gente estar. Eu não queria que tirasse. Eu já acostumei aqui, né? Eu mesmo, para minha livre vontade, nós não queria. Afinal de contas, tirando aqui o que é que nós tem? Aqui, tirando o que nós tem aqui, tem embaixo. E tem aquele quartinho ali também, o que é que nós temos? Nós temos que ver também. Todo mundo precisa de um teto para sobreviver, né? Para não ficar na chuva. E na época que a gente veio para cá, era tudo limpo aqui, era só calipo. Aí foi chegando um, chegando dois, chegando três. Na década de 70, as pessoas iam vender lotes nos mananciais nas portas de fábricas. E até eles assinavam, sabe, que a pessoa comprou em papel, qualquer papel, até papel de pão. Fulano de tal, comprou um lote tal, em lugar tal, deu entrada de tanto. Papel de pão. E muitas vezes as pessoas iam lá ver aonde comprou esse loteamento, se deparava, até teve lote dentro d'água, sabe, dentro na nascente.
Aqui era tudo mato. Só existia o barraquinho da menina ali, que eu tô acabando de explicar. E nessa mulher de vermelho aqui, um barraquinho de madeira. Só. Aí foi que o Baixinho, você conhece, Baixinho? Nós morávamos na missionária, de casa de aluguel. Achamos um lugarzinho aqui que é na manha para fazer um barraquinho. Então nós continuamos, nós viemos aqui para não pagar aluguel. Os profetas da terra prometida, que não tem terra, mas mandam invadir os mananciais, formando currais eleitorais para se elegerem e se reelegerem. Para estar em locais subhumanos de moradia, que não podia ter moradia de pessoas humanas. Eles jogam lá e essas pessoas ficam na miséria, precisando de tudo. Eles vão lá, ficam assim, alimentando aos poucos e tendo esse pessoal no cabresto. Há 15 anos, 20 anos atrás, a população para essa região, a população de Iruá era bem pouquinho, né? Não tinha muitos moradores, como quando a gente olha nessa margem, daí lá para frente, lá no fundo, tem muitas casas. E aí é também uma população mais carente, que às vezes tem pessoas morando na beira d'água que não tem assistência nenhuma também do governo, como simplesmente... ou da prefeitura, como simplesmente a coleta de lixo, né? Daí a população produz muito lixo e não sabe o que fazer com lixo e simplesmente joga na água. Daí vem o esgoto das casas, vem o esgoto dos barzinhos que se proliferam nas margens do rio, né? E aí todo o esgoto, todo o lixo vai para a água. Aqui está a sujeira inteirinha de São Paulo ao ar livre aqui. A sujeira inteira, todo o esgoto de São Paulo aqui ao ar livre. Para todo mundo que passa ver. Ainda se passasse rápido, mas tem que passar devagar, porque não anda a marginal. Tem que passar devagar e ó, dar de cara com essa paisagem aqui. Urubu, sujeira. Isso é uma merda. Isso é uma bosta. Todos os rios da cidade de São Paulo desaguam no Tietê. O Tietê é o grande ralo da cidade de São Paulo. Então, se você estiver lavando o seu carro, por exemplo, lá em Santana, na Zona Norte, essa água ela vai se encaminhar até chegar no Tietê. É um pouco confuso, mas tem um porquê de estar vindo aqui. Não é uma coisa que eu sou um jackass bizarro, né? Um lugar que poderia ser um córrego, mas é um lugar que infelizmente acabou virando esgoto e o lixo que vai se acumulando nos cantos da galeria, né? Então isso aqui também são coisas que estão aqui há anos e cada dia que passa, toda vez que eu venho aqui tá mais sujo assim no sentido de resíduo. Daqui a 30 ou 50 anos, se alguém não fizer alguma coisa por esse rio, a gente vai conseguir começar a caminhar por cima dessa água, como Jesus caminhou, porque ele vai se solidificar. Ali, ó, nós chegamos a fazer cenas aqui, ó. Essa situação de improviso, o trabalho teve o tempo todo, porque o rio domina e não tem nada que o ator, o diretor, o
o diretor técnico ou qualquer outra pessoa possa fazer, a não ser a gente se adaptar a isso. Nós estávamos ensaiando uma cena e o Pardal, que é um dos atores que fazia o barqueiro, eu estava na frente, ele está atrás. Ele bateu sem querer, assim, encostou na verdade, nem bateu, ele encostou numa coluna. Conforme ele encostou, eu caí na água. Na hora que eu caí, eu estava com as galochas vinham até aqui. Eu afundei totalmente. E a primeira coisa que eu lembrei é não abrir os olhos, não engolir água, essas coisas todas. Eu fiz isso. Mas daí eu tentava subir e eu não conseguia, porque as galochas encheram d'água e aí o peso foi para baixo. E aí eu me dei conta que eu tinha vacilado com a questão do colete, porque ele ficava dentro da minha roupa. Mas daí eu falei, meu Deus, na merda não. Tentei subir, bati assim no fundo do barquinho. Daí eles disseram que eu fui um gato, né? Pra mim isso levou um tempo, mas eles falaram que eu fui muito rápido. Alguns atores não, já ficaram em pânico. Aí subi e tal, já fui tomar banho com todos aqueles produtos. No outro dia tomei, sei lá, trocentas coisas, mas nós tomávamos uns comprimidos semanalmente. Pra, sei lá, qualquer coisa, estávamos, né, medicados. Mas foi realmente um banho na merda. Não é nada bom, né? Não é nada bom. E quando eu era pequeno, que eu passava de carro assim com meu pai, eu ainda pensava, nossa, uma pessoa caindo aí dentro, né? Que trágico isso. E aí depois eu caio. Achei, tudo bem, já foi. Eu acho que é um pouco de proteção, né, que o indivíduo vai criando, assim. Ele vai embotando de uma maneira o olhar dele, vai vendo só, vai enxergando aquilo que ele quer, né? Mesmo que as coisas estejam visíveis à frente, ele ignora e cria um mecanismo qualquer de... Eu, por exemplo, também tinha esse mesmo mecanismo. Eu passava aqui para aeroporto e tal e nunca olhei para isso. Agora, depois que a gente trabalhou aqui, eu criei uma relação com o rio. Então, quando eu passo, eu olho para dentro toda hora para ver como é que tá, se a água está baixa, se está alta, o que está passando nessa água. Acabou criando uma... E as pessoas que vinham para o espetáculo também tinham uma relação assim de muito desconforto de estar aqui. Tinha gente que vinha de máscara, tinha gente que ficava toda coberta. Era uma coisa assim, parecia que você estava entrando, sei lá, né? Eu tenho 46 anos, já nasci em cima do cimento. Eu sou de uma geração que construía a casa e a primeira coisa que fazia era meter na porta uma espécie de guia para você botar a tábua quando enchia d'água. Então eu assim, apesar de viver num brejo, dessa cidade na verdade ser um grande brejo, a gente aterrou ela muito rápido e tem medo da água. A água pra gente, a água pra minha infância era enchente, era ameaça, era catástrofe natural. A gente não tem a experiência de ver água limpa na cidade que não caia da torneira. Então isso é muito complicado. Como é que as pessoas vão lidar com isso? Pegamos os dois lá. Dá pra ir? Olha, eu acho que tem que haver o progresso. O homem é isso. O homem, ele é progresso desde a hora que ele nasce. Então, o homem é evolução. Agora, dá para ter um progresso com responsabilidade, né? Se eu vou fazer uma coisa, tem que respeitar seu direito. Você respeitar o meu. Alguém quer construir uma casa, sabe que tem um pescador, ele também é gente. E daí um respeitando ao outro. E não jogar essa carga só em cima de uma área e esconder a outra. Porque nunca ninguém diz aí que a situação da água aqui está. E já passou no Canadá a situação que ela está por biólogo, já foi examinado isso. Só que está tudo escondido debaixo do tapete.
Nasci ali, ó, em 42. Nasci ali em 42, aquela matinha ali, bem ali. Só que quando a água deu de encher, meu pai comprou lá em cima, e daí a Light veio com a água, foi lá, daí negociou uma parte e comprou uma parte do imóvel, porque a água ia subir. Numa boa, comprou, pagou direitinho, nunca teve política com ninguém, a Light. Ficou, e daí cresceu e ficou aí. Aqui tinha um turismo aqui, de barco motorizado, barco a remo, vinha pessoa de parque do Brasil inteiro aqui. Foi só aparecer essas plataformas, nem aqui nem no Capivari você vai falar em turismo. Só se vê falar em turismo na Capela do Socorro, só lá. Lá eles falam direto da Capivari, e como chama lá, o Monos, né? Capivari, para turismo, só que da represa eles não falam. Tá lá, eu já fui em reunião lá e vi isso. É isso. O que mais atrai turista é água. O turista vem aí, quer passar o dia inteirinho correndo de barco, pescar de varinha. Vai pescar o que aí? Fica o dia inteirinho, nem um guarum assim não pega. Pega não. Pode vir alguém fazer esse teste aí. E outro também, olha nas margens aí se tem alguma garrafa descartável, alguma sujeira, só se vê floresta conservada. Pode observar. Só floresta conservada. Ali em cima tá a parte dos índios. Tudo conservadinho, só que nem o índio tem peixe para comer, nem garça. Nem garça tem, então tudo morre de fome aí. Quando ela vê um peixe no barco, vem desesperado em cima da gente. Que não tem. Agora eles falam que estão colocando um monte de química, um monte de coisa para limpar. E por que o peixe sumiu? Porque alguma coisa está errada, né? E antes não tinha nada disso. O pescador pescava, ganhava seu dinheiro tranquilo. Agora aí, olha o tanto de rede, ó. Mais de 200 metros de rede, ó, o peixe. Não compensa. E a maioria dos pescadores parou. Eu mesma, de vez em quando, eu venho 2, 3 dias na represa, armo a rede, mas pego um pouquinho, só para comer. Para mim comer que eu pego. Ao longo do tempo, foram se adicionando mais substâncias e elementos à água. Os metais resultantes da Revolução Industrial e os metais resultantes das atividades humanas, e mais recentemente substâncias radioativas, isótopos radioativos, e também estas moléculas orgânicas, que são chamados POPs, os moléculas orgânicas persistentes, são persistentes porque permanecem na água, elas se dissolvem na água e com isto a sua remoção fica muito cara e tecnicamente é possível, mas ela é muito cara e consequentemente poucos países estão fazendo essa remoção desses POPs, dessas substâncias orgânicas dissolvidas. E elas podem ter uma influência na saúde humana de várias formas. São hormônios, são antibióticos, e, portanto, as resistências, as bactérias resistentes que estão surgindo, elas derivam em parte desse acúmulo de antibióticos no corpo humano, através da água que nós ingerimos. Então, todo esse conjunto é extremamente preocupante, porque ele, primeiro, vai tornando cada vez mais difícil, tecnicamente, mas não impossível, o tratamento de água. A gente tem observado uma piora da qualidade da água dos mananciais, e isso está se refletindo no aumento de custo do tratamento, né? A gente tem aqui na Sabesp uma avaliação que os custos dos últimos 10 anos aumentaram em cerca de 20%, porque você precisa utilizar mais produto químico, você tem que fazer mais operações, utilizar produtos químicos novos, mais caros, para tornar essa água potável. Seguramente São Paulo já tem reuso de água, porque uma parte da água de São Paulo que sai do Pinheiros e vai parar de alguma forma no Guarapiranga, ele vai e volta como abastecimento, ele vai ter cada vez mais que aumentar esse processo. E isso tem seus problemas, suas dificuldades, você tem que aprimorar, tem custos muito altos. Então uma cidade posta numa área com recursos naturais limitados, ela vai ter que pagar o preço, e paga hoje de inundações, de falta de disponibilidade hídrica, de racionamentos potenciais, né? E a gente está vendo que o planeta está aquecendo, o mar está subindo, mas uma série de questões ambientais que estão acontecendo no planeta por conta da irresponsabilidade humana, que nós precisamos dizer não a essas tecnologias do passado e buscar tecnologias do presente,
que não destrua o meio ambiente. Eu sou do sertão de Pernambuco, uma terra castigada pela seca. Sou filho de camponês, já passei sede, já vi irmãos, famílias, animais morrerem de fome e de sede. E como é o que todos os pais pensam lá no Nordeste, né? Que quer que o filho cresça para vir para São Paulo, para não continuar sofrendo como é o sofrer da seca no Nordeste, eu sou um desses. Então eu cheguei em São Paulo, cheguei aqui em 75, tinha garoa, chovia quase todo dia, os rios cheios. E eu fui ver, né, quando eu fui ver, o rio estava cheio, era um mau cheiro terrível, cheio de lixo, cheio de esgoto. E com isso me tocou. Como é que pode? A gente lá no Nordeste morrendo de sede, e aqui as pessoas mijam, cagam, jogam lixo na água, sabe, como se fosse natural. O Tietê lendário da história pátria, que no século XVII foi a estrada líquida dos bandeirantes sertão adentro, civiliza-se e urbaniza-se. Hoje, ainda se atravessa o Tietê na enervante morosidade da velha balsa, já em seus últimos dias. As obras planejadas há anos encontraram seu grande realizador em Ademar de Barros. 20 milhões de cruzeiros o preço médio de cada uma das 15 pontes sobre o Tietê canalizado. Pela retificação, o percurso ficará reduzido de 56 para 27 quilômetros apenas. São Paulo contará brevemente com uma área de 17 milhões de metros de terrenos, antes inundáveis e inúteis, e agora destinados à edificação. Até 1980 e poucos, São Paulo usava só canalização. Canalização ele vai aumentando, e cada quilômetro de canal vai ficando cada vez mais caro. Esse canal aqui do Tamanduateí chegou a custar 50 milhões de dólares por quilômetro. Metade ia para o bolso de alguém, é claro, mas custava 50 milhões de quilômetros. Para quê? Para aumentar a inundação mais ainda. E isso é feito em quase todas as cidades brasileiras ainda. Sobre a questão da impermeabilização do solo, eu gosto bastante de falar dessa imagem, que é uma foto de satélite, e ela representa bem a impermeabilização do solo, ou seja, essa parte desprovida de verde que nós estamos observando aqui nessa imagem de satélite é a cidade de São Paulo. E essa parte desprovida de verde, isso aqui é asfalto, é concreto. A era hoje é só carro, só existe carro, meu. Você olha por todo lado é carro. Porra, meu, não se tem mais lazer. Qualquer rua que seria sem movimento, você tem que olhar dos dois lados e ainda tomar cuidado para não ser atropelado. O perigo tá aí, meu amigo. Você se acostumar com a situação, não é? E o paulistano hoje, quem vive aqui, tá se acostumando com a situação, não é? Não existe isso, bicho. Você vai para um lugar que é 20 minutos do trajeto, você sai 2 horas antes de casa. Isso não existe para quê? Para ficar dentro do carro. Aí você leva televisão, biscoito, faz um piquenique dentro do carro. Você vai ficar 2 horas dentro do carro. Todo mundo fala, São Paulo não tem projeto. Tem um projeto estruturador, é o Plano de Avenidas. A 9 de julho, a 23 de maio, a Marginal do Tietê, tudo isso é o Plano de Avenidas, que nunca parou de ser feito. Ele teve várias versões. O Prestes Maia, quando foi prefeito, implantou uma boa parte nos anos 40, 47, 50 e tal. A vinda da indústria automobilística para o país selou o destino. O modelo de mobilidade em São Paulo é o modelo de pneu, né? E o modelo de construção de avenidas seguiu no Faria Lima, seguiu no Maluf, nunca mais parou de ser exatamente esse modelo radioconcêntrico.
E o último anel que está em construção nesse momento é o Rodoanel. Qual que é a ideia disso? A ideia de que a cidade vai expandindo e você, tudo bem, você vai fazendo avenidas e vai fazendo circulares. E isso permitiu uma expansão horizontal enorme. Isso permitiu criar um modelo de moradia popular na periferia, no meio do nada, porque é no meio do nada desde que tem um ônibus que traga num eixo principal a população de lá até os centros de emprego, né? O que é curioso é que a elite de São Paulo empurra para a periferia o que não presta, mas está justamente sujando o manancial que chega à sua torneira. Mas é essa a lógica, entendeu? A lógica de uma administração pública, de uma elite que permite que, por exemplo, um policial ganhe $300 por mês, é uma lógica suicida. É uma elite que prefere blindar o seu edifício, botar câmeras de circuito interno e vai pagar um salário mínimo para o porteiro que vai abrir a porta para o ladrão e deve abrir a porta para o ladrão. Porque este é o gesto de distribuição de renda que ele pode fazer, porque ele vai ganhar alguma coisa com isso. Quer dizer, é burro, entende? Então eu vou explorar ao máximo, quer dizer, é a lógica da alta lucratividade, entendeu? Como se o cara pudesse gastar isso antes de morrer. Aliás, em geral, morrem sem gastar, morrem com o Rolex na mão. Para mim, a cena de São Paulo é um homem morrendo agarrado ao seu Rolex. Isso para mim é a cara de São Paulo. Não solta, não vai soltar. E talvez o Rolex seja falso. Os paulistanos, com esse processo, eles são privados de paisagens naturais, o que leva, por exemplo, até a muito mais você associar, né, o espigão da Paulista a uma avenida e não a um acidente geográfico de um grande divisor de bacias, que seria a Paulista dividindo as bacias do Rio Pinheiros e do Tietê, ou mesmo os vales, né, como do Anhangabaú, que é muito mais associado ao calçadão, ao que existe lá hoje, do que ao vale de um rio. Então, esse processo, além dele ter todo esse impacto nos recursos naturais da cidade, na perda de praticamente todos os rios que estavam dentro da cidade, eles praticamente não existem mais, ele também tem um impacto muito grande na percepção e na relação que os paulistanos têm com o meio ambiente natural. Durante o período expositivo veio uma forte chuva, que acontece normalmente em São Paulo, e o fluxo do rio foi invertido, porque isso ocorre devido à usina para a gente não ter enchentes. E a inversão do fluxo com o lixo transformou radicalmente o resultado visual da obra, né? A plasticidade. A gente teve todos esses caiaques puxados, e eles ficaram presos por um cabo de aço que servia de segurança para o trabalho, delimitador. E a composição no final do trabalho é justamente o objetivo que eu estava buscando. A cidade, com a sua incompetência em relação a esse espaço, completou o trabalho, né? A gente teve uma mancha enorme de lixo com os caiaques, com os manequins afogados. Você utiliza a água praticamente para quase todas as atividades. E não há dúvida nenhuma que essa água, sendo um insumo e sendo cada vez mais caro, isso será repassado, seja pelo comércio, seja para a indústria, para nós que somos os compradores desses produtos e desse serviço. O ponto é exatamente esse. Vamos entender que quem, em última instância, vai pagar vai ser a população. 70% da água do mundo consumida é em produção agrícola, principalmente. Por exemplo, quando se pensa em produção de carne bovina, né, que é aquilo que praticamente todos os brasileiros consomem, um produto consumido no mundo todo, se calcula que para a produção de 1 quilo de carne bovina seja necessário 10 mil litros de água. Portanto, é uma quantidade extremamente significativa. Teoricamente, tiramos uma água limpa rio acima,
usamos e entregamos uma água poluída rio abaixo. Teoricamente nós estaríamos salvos, porque nós estaríamos buscando limpa a rio acima e jogando a água ruim a rio abaixo. Mas como hoje sempre tem uma cidade rio acima e outra rio abaixo, na realidade nós estamos pegando o esgoto de quem está rio acima e jogando o nosso esgoto para quem está rio abaixo. Na realidade nós estamos num ciclo de contaminação. Os dejetos, as impurezas, a pureza, a vontade de pureza, estamos todos ligados pela água. O que eu faço na minha casa vai para a água que você bebe. Quando as pessoas têm esse comportamento destrutivo em relação ao seu recurso, cara, eu só posso imaginar que o projeto delas é morrer. Não é viver, cara. É um projeto suicida, mas é o projeto da elite brasileira. Politicamente a gente é suicida. E uma hora dessa o sangue rola, se não rolar água, por exemplo. O conflito já se verifica hoje, né? Nós em São Paulo, ou na região metropolitana de São Paulo, nós precisamos de água de outras bacias hidrográficas. E seguramente, quando começar a haver uma escassez que já está se pronunciando, haverá conflito entre a população, porque a água deve servir basicamente para abastecimento público e essa distribuição de água entre bacias será seguramente um elemento de conflito entre essas populações. Di onya viri raka oi poru dia viri raka ko re gua ine ko manjai ro gua inyante a jajoi dive we jajoi inyante a imbarate ama ipuku pojawa iama ta ra mi uma ver pinya na entra kuri poru ko re gua uma ver pi ka guri nyante kuri koi we chiru irai quay được cả đây mình bảo họ dậy là mò phụ quay việc chiru cả đây mình là hết để chụp bữa đi này chạy đấy vậy quay lên chụp chiru ya được biểu bảy cả đây mình là chiru yo là phải hi ai puku vậy vào cả đây mình Japon đấy chứ. Nós vamos ter, e já está claro, né, isso já existe, não é uma ficção científica, já está demonstrado por muitos cientistas que estão ocorrendo mudanças globais. Essas mudanças globais vão ter um impacto na quantidade e na qualidade da água, e uma região metropolitana de São Paulo, que precisa de água, né, de uma forma bastante intensa, e que produz detritos de toda forma, vai ser afetada por essas mudanças globais. Primeiro, já existe uma avaliação de que 30% da água que chega aqui, que vem da Amazônia, poderá faltar. Portanto, nós temos que trabalhar com a hipótese de que 30% menos água chegarão à região sudeste, incluindo a região metropolitana. Segundo, nós temos que aprender a trabalhar com extremos hidrológicos. Já existem alguns sinais disso no próprio Brasil e na própria região metropolitana. Descargas rápidas de água, de precipitação, que produzem um impacto muito grande em todos os sistemas, em transporte, abastecimento, contaminação, porque quando você tem uma enchente grande, você pode contaminar a água de esgoto, etc., pode ocorrer doença. Então nós vamos ter que conviver com esse problema das mudanças globais. Por um lado, menos água, por outro lado, extremos hidrológicos, e, portanto, é preciso trabalhar essa questão das mudanças globais na região. E quem é que vai sofrer daí? A periferia,
que é onde estão as maiores vulnerabilidades referentes a esses extremos hidrológicos, por exemplo, combinados com a saúde pública, né? Então, esse é um outro problema que deve ser considerado e deveria fazer parte, no caso da região metropolitana, deste processo de gestão da região metropolitana. Seria muito simplório, né, você olhar para a questão dos mananciais como uma questão apenas ambiental, como uma questão de qualidade da água, né? Ela é uma questão socioambiental extremamente complexa da cidade de São Paulo, que é uma síntese, né? Você tem os mais carentes morando nas áreas ambientalmente mais frágeis, tendo como impacto a poluição da água que todo mundo bebe. É tão forte, né, a inércia desse modelo, não apenas pelo quanto ele estrutura a cidade hoje, mas também pela força da indústria automobilística na economia do país. Até hoje, crise financeira, primeiro setor que sai correndo para salvar é a indústria automobilística, né? Então, é tão forte isso que é muito difícil para as pessoas imaginarem que existe uma outra alternativa. Olha só, eu estou aqui pesquisando, eu estou trocando ideias. Então eu tenho aqui algumas. Por exemplo, essa daqui que é na Coreia do Sul. Olha só, o que parece aqui? Lembra o nosso elevado? Aí é um rio embaixo, né? Aqui é um rio embaixo. Olha o que eles fizeram. Começando a pensar sobre mudança de hábito, né, e morando na cidade, escolhendo realmente estar na cidade, eu comecei a pensar em várias estruturas e possibilidades de fazer as coisas diferentes, né. E então a ideia do teto verde começou a me parecer uma coisa muito instigante, assim. Eu vi alguns projetos no Canadá, de cidades inteiras com tetos verdes, e essa ideia de como isso ajuda na temperatura da cidade e mesmo na absorção da água, né? Na impermeabilização da água, para que ela não corra desesperada procurando um bueiro para chegar. Então aqui eu fiz uma microestruturinha, 9 metros quadrados de plantas e uma estrutura toda de bambu dentro de um apartamento, né? Então a ideia é um pouco essa, de recuperar essa conexão e fazer um laboratório de experimentação do que é possível fazer. E realmente aqui ficou muito mais fresquinho, os vizinhos me amam, porque eu tenho essa coisa do verde, de propiciar uma paisagem mais agradável. E aqui ainda fiz um sistema de melhor aproveitamento da água, né? Então a água da chuva cai, aproveitada por aquelas plantas, aí é ligada num sistema de drenagem que também funciona como irrigação por gotejamento para esse jardim vertical.
Aí a água que sobra ainda desse gotejamento vem para cá, para essa cisterna. E eu posso usar essa água da chuva para regar as plantas quando não chove. Então, um pouco também tentar maximizar o uso desse recurso, né? Meio isso. A arte é capaz de mobilizar uma consciência cidadã e um consenso no sentido de que um outro modelo é absolutamente necessário, urgente, possível, e o lugar para formular esse modelo, na minha opinião, não é a não-cidade, mas é uma outra forma, né, de responder a essa questão do ponto de vista da cidade. Então, trocando em miúdos, um sistema de mobilidade baseado absolutamente no trilho e no transporte coletivo, né, de superfície e subterrâneo, baseado no transporte não motorizado, ou seja, as bicicletas e os pés, né? Um sistema em que isso seja possível, uma ocupação da cidade no sentido de compartilhar usos, compartilhar grupos sociais, um repovoamento das áreas vazias e subutilizadas da cidade, que são enormes e inúmeras. Caberia uma outra São Paulo dentro da São Paulo que hoje está oca, sem ninguém morando, né? Acho que isso é totalmente, do meu ponto de vista, uma utopia possível do ponto de vista de reorganização espacial da cidade. O capitalismo está preocupado com isso, porque também sabe que a produção depende disso, mas é tudo muito lento e a gente está na periferia. A gente anda aos saltos. Pode ser que rápido a gente consiga dar uma parada nisso e recuperar. Porque assim, também é um país muito louco, ele é um país... Pô, é um país que eu estava falando, cara, é um país que em 20 anos tirou o inimigo público número 1 da ditadura, da cadeia, e pôs na presidência da República. É um país capaz de dar uma guinada histórica muito grande. Portanto, não é impossível que a gente resolva um dia quebrar essa porcaria que tem aqui embaixo e deixar o rio aparecer. Foi um pouco isso, né? Tentar trazer esses corpos atuantes, essa memória da terra, essa memória das águas para o movimento, para a cidade, para comunicar, para ver se mobiliza alguma coisa e a gente retoma o nosso processo de harmonia, assim, com o lugar onde a gente vive, né? E não deixa um lugar só de passagem, um lugar só de circulação, um lugar só de... sem vínculo afetivo, né? A cidade passou a ser um lugar sem vínculo afetivo, então essas ações, elas resgatam um pouco o vínculo, né? A afetividade. Acho muito lindo a gente ter terminado aqui no Largo da Memória mesmo, porque a força disso era um ato de resgate de memória, assim. Ai,